Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criação de telas dentro do OutSystems. Para isso a gente vai abrir o nosso módulo de Airbnb. Esse módulo aqui é o que a gente criou para ser específico para as nossas telas. Vou esperar carregar um pouquinho aqui. Já abriu aqui uma das telas que ele criou automaticamente aqui quando a gente fez a nossa aplicação, né? Tá a nossa tela aqui, para ser mais específico, a nossa tela de login. Então dentro do OutSystems aqui, na nossa aba de interface, vai ficar todos os componentes aqui que são relacionados a telas, né? E interações do usuário. Então a gente tem aqui os flows de interface, seriam os nossos agrupadores aqui de telas, as nossas imagens e os temas, né? Esse tema aqui já foi criado pelo OutSystems, né? A gente tem a aba aqui para a gente selecionar, customizar o nosso CSS. Então aqui a gente tem o CSS do nosso tema, o CSS padrão aqui que já foi criado junto com o OutSystems. A gente pode vir aqui e criar o nosso CSS customizado aqui dentro dessa aba do tema. E a gente pode ter um editor de temas aqui para facilitar para a gente trocar a nossa padronagem de cores aqui, tamanho de fonte, tamanho de cabeçalho, incluir uma imagem de fundo no nosso tema. Então as nossas telas que a gente for criar vão seguir esse padrão aqui que foi selecionado no editor de temas. E para fazer a criação das telas da nossa aplicação, a gente tem que vir dentro de algum flow aqui, clicar com o botão direito e adicionar uma nova tela ou adicionar um WebBlock, né? Então WebBlocks são pequenas partes reutilizáveis de tela que a gente tanto consegue utilizar dentro da nossa aplicação, como a gente consegue expor para que outras aplicações façam uso desses WebBlocks, né? Então, adicionando uma nova tela, carrega aqui uma série de modelos aqui que a gente pode seguir. Então são dashboards, listas, uma série aqui de modelos que a gente pode seguir e só alterar os dados ou alterar fazer pequenas modificações aqui dentro do nosso modelo. Então vou criar uma tela em branco, tá? Vou colocar um nome aqui, nova tela, só para a gente ver como é feita a criação. Criando a tela, ele já automaticamente busca um modelo que está selecionado aqui dentro do nosso tema. Então dentro do nosso tema a gente consegue tanto incluir o nosso CSS lá, fazer as customizações dentro do editor de temas, como a gente pode também selecionar o layout padrão aqui que as nossas telas vão ser criadas, né? Mas isso a gente pode também dentro da tela alterar, né? Aqui só vai ficar o padrão para quando a gente criar ele seguir um modelo, né? Então aqui o layout da aplicação, o layout padrão de e-mail, de cabeçalho, menu, de rodapé, imagens de true e false. Então aqui no tema a gente vai criar o nosso padrão aqui, nosso modelo, e dentro das nossas telas a gente pode então personalizar da forma como a gente achar melhor. Então aqui dentro, clicando na tela, tem algumas propriedades aqui de tela. A gente pode alterar a descrição, dizer se essa tela é pública ou não para outros módulos, o nosso título, as roles aqui, a parte de segurança. Nesse caso aqui, essa tela aqui ela vai ser exibida apenas para usuários registrados, então a gente precisa fazer login para entrar dentro dessa página. Cabeçalhos, parte de segurança, cache. A gente pode vir aqui e incluir um CSS para essa tela específica. Então a gente tem o nosso CSS lá do tema, mas a gente pode vir aqui e incluir CSS também nas telas, diretamente nas telas. Assim como a gente pode incluir funções JavaScript dentro dessa tela em específico, né? Então dentro da tela aqui, clicando com o botão direito, a gente tem algumas opções, né? Parâmetros de entrada que a gente pode incluir aqui, né? São variáveis de entrada, variáveis locais que vão ser variáveis utilizadas dentro da nossa tela, ações de preparation. Essas ações de preparation aqui, elas vão ser executadas antes da nossa tela
ser renderizada, e as ações de tela aí vão ser lógicas independentes, né, que vão conseguir ser executadas ali a partir de um botão, ou um link dentro da tela, né. Então, clicando com o botão direito ali em tela, adicionar preparation, ele já cria aqui abaixo da nossa tela uma ação de preparation. A gente tem aqui à esquerda as opções aqui, né, do nosso fluxo aqui de execução dessa nossa ação. Então a gente pode adicionar aggregates, que são consultas na nossa tabela de banco de dados, né. A gente consegue de forma visual aqui realizar consultas das nossas tabelas que a gente criou aqui na nossa aplicação, né. Aqui eu vou fazer um exemplo rápido aqui. Eu adicionei um aggregate na tela, vou buscar aqui a nossa tabela de usuários, arrastei ela aqui para dentro da nossa tela, e ele automaticamente já criou então uma leitura aqui da nossa tabela de usuários. Então, voltando aqui no nosso fluxo, a gente pode fazer isso também através de um SQL. Então a gente pode fazer uma consulta aqui das nossas tabelas, a tabela de usuário. Então, pode aqui, por exemplo, fazer uma consulta na nossa tabela de usuário. Então a gente poderia incluir variáveis aqui de entrada para nossa query, né, para filtrar os registros e dizer qual é o tipo de saída aqui, né, que no caso, nesse caso aqui seria o modelo aqui que a gente vai seguir, né, o modelo de usuários. Bem próximo ao que a gente fez aqui visualmente, só arrastando a tabela de usuários para cá. Então a gente pode incluir lógicas condicionais aqui, a gente pode exportar e importar registros de Excel, trabalhar com JSON aqui dentro, enviar e-mails, fazer download de arquivos, navegar entre as telas. Então tem uma série de opções aqui que a gente pode utilizar dentro das nossas ações aqui. E a gente pode também criar lógicas aqui de servidor. É uma lógica que ela é independente da tela, a gente consegue utilizar ela em vários pontos da nossa aplicação, não só dentro das telas, né? Então a gente clica com o botão direito, adicionar uma nova action. Então, aqui dentro do preparation aqui, a gente consegue já utilizar ela aqui dentro da nossa tela, né? Então a gente poderia fazer um fluxo aqui dentro da action 1, né? Fazer alguma consulta, enfim, alguma interação, e utilizar ela dentro do nosso preparation aqui, ou de alguma outra ação de tela. Então são duas coisas separadas, né? Tem as nossas ações de tela, que vão ser executadas dentro de cada tela aqui, né? São os nossos fluxos de interação do usuário. E nós temos as lógicas de servidor, que aí são independentes de tela. A gente pode fazer criação de registros, leitura, enfim, uma série de interações que não dependem exclusivamente de uma tela, né? Assim como as ações de tela. Então a gente pode vir aqui criar tanto a preparation como uma ação normal. E também a gente tem as mesmas opções aqui, mas no caso de tela a gente consegue ter a atualização, né, um Ajax. Atualização, a gente consegue atualizar pequenas partes da tela e também consegue atualizar uma consulta que foi feita lá no preparation, né? Então se eu adicionar uma nova consulta aqui dentro, eu consigo, dentro de uma ação de tela, eu consigo atualizar essa consulta para fazer ele executar novamente essa consulta que foi feita lá antes da renderização, né? Então eu fiz alguma atualização no registro, eu quero que essa ação seja refletida na tela, então eu tenho que vir aqui e reexecutar essa consulta e posteriormente atualizar a tela aqui através do Ajax, né?
Então, dentro das nossas telas aqui, a gente tem uma série de componentes que a gente pode utilizar, né? Até componentes mais simples aqui, como containers, que são espécies de divs, condicionais, textos, expressões aqui que são utilizadas são textos que possuem lógica, então consigo fazer cálculos, consigo exibir um registro de banco de dados a partir dessas expressões, né? Então tem tabelas, listas, formulários, uma série de componentes aqui que foram criados pela OutSystem aqui a partir de um estudo que foi feito nas principais aplicações aqui do mercado, e foi identificado componentes que são mais usuais. Eles recriaram esses componentes aqui dentro do OutSystem. Então, nativamente, a gente já tem uma série de componentes aqui que facilitam bastante. Então, se quiser colocar um vídeo aqui na minha tela, eu venho, arrasto esse componente de vídeo, seleciono aqui a fonte desse vídeo e automaticamente já cria aqui um player, botões aqui de procura. Bom, tem uma infinidade aqui de componentes que a gente pode utilizar, né, que eles já estão pré-prontos, digamos assim. Então basta fazer uma pequena modificação ou selecionar a parte interativa do componente e ele já passa a ficar disponível na nossa aplicação. Então facilita bastante esses componentes aqui. A gente já tem eles pré-setados aqui para utilização, né? Então aqui na esquerda fica os componentes que a gente pode utilizar dentro da tela. A gente pode vir aqui no nosso flow também e adicionar um WebBlock. Um WebBlock, então, são pequenas partes de tela aqui que a gente consegue reutilizar ela dentro da nossa aplicação ou de outras aplicações, né? E esses WebBlocks eles podem ter também ações independentes, né? Então a gente consegue adicionar preparations, assim como a gente faz na nossa tela, e consegue adicionar actions aqui, ações de tela, dentro do nosso WebBlock, né? Ele nunca vai ser executado separadamente, então ele vai sempre necessitar de uma tela para ser executado, mas ele pode conter então as ações ali independentes da tela, né? A gente consegue criar lógicas aqui dentro dos nossos WebBlocks, e ele vai ser utilizado aqui dentro da nossa aplicação ou em outras aplicações que a gente quiser compartilhar esse WebBlock. Então a gente selecionar aqui um texto aqui só para a gente incluir na tela ali, teste, dentro da nossa nova tela. A gente consegue incluir essa partezinha de tela aqui, então a gente arrasta ela para cá, já apareceu o nosso teste. Então isso aqui é um exemplo bem simples, mas poderia carregar registros ali, ter uma lista de usuários, enfim, alguma coisa que eu vá utilizar em várias partes da minha aplicação. Eu posso criar então um WebBlock. Então basicamente é isso, né? Criação das nossas telas de forma manual. Existe outra possibilidade aqui que a gente vai abrir aqui o nosso flow de telas, né? Isso aqui é como se fosse o nosso diagrama lá de banco de dados, é como se fosse um diagrama de telas. A gente consegue ver as nossas telas aqui dentro, né? Agrupar elas. E a gente pode criar telas com os aceleradores aqui da plataforma. Então, a partir de uma tabela de banco de dados, vou selecionar essa tabela de usuário aqui. Eu vou arrastar ela para dentro do nosso diagrama, aqui para dentro do nosso flow. Ó, ele já até apareceu uma estrelinha ali dizendo que ele vai fazer uma ação automaticamente. Arrastei a tabela de usuários, ele automaticamente já criou uma tabela de usuários. Então, criou uma lista aqui de usuários que a gente pode fazer pesquisa, navegar entre os registros aqui com paginação. Ele já cria aqui também um preparation, então foi o que eu expliquei, uma consulta de banco de dados que ela vai ser executada antes da tela, e uma ação de refresh aqui da nossa tabela. Então quando eu clicar na paginação ali, ele vai fazer essa ação aqui de refresh. Então ele vai recarregar os registros ali e atualizar
atualizar um pedaço da tela ali com o nosso Ajax. Então, automaticamente, a partir da tabela de usuários, ele criou essa tela aqui de listagem, né? Mas a gente pode vir aqui também no nosso Flow novamente e selecionar mais uma vez a nossa tabela de usuários e arrastar ela aqui para dentro do nosso Flow. Automaticamente ele já identificou que existe uma tela de usuários e eu arrastando novamente a tabela de usuários, ele vai criar uma tela de edição, né? Uma tela de inclusão e edição de registros aqui. Então vou abrir ela. Ele já criou aqui uma tela para fazer a inclusão e edição dos nossos cadastros aqui de usuário. Já tem uma condicional aqui dizendo se o usuário é novo, né? Se for uma inclusão ou uma edição, ele altera aqui conforme o que a gente estiver fazendo no momento, né? Ele já incluiu alguns campos aqui, nome, usuário, telefone, se o usuário está ativo ou não. Aqui ele já incluiu dois botões aqui, um para salvar e um para voltar. E dentro desse botão já está atrelado uma ação de tela aqui para uma lógica aqui para a gente salvar o registro ou incluir um registro novo, né? Então pode ver que ele já criou aqui uma tela de detalhe, inclui um parâmetro de entrada que é o ID do usuário, que vai ser para a gente identificar se é uma inclusão ou uma edição de registros, né? Então automaticamente, a partir de uma tabela, a gente já criou para quem está acostumado ao desenvolvimento, criou um CRUD, né? Então a gente consegue ler registros, incluir, atualizar, somente arrastando a tabela de usuários ali para o nosso Flow, né? Então aqui na nossa tela de usuários ele já deu uma modificada aqui também, ó, ele incluiu um link para a criação de novos usuários e incluiu um link aqui também na nossa listagem para fazer a edição dos usuários, né? Então seria listados aqui os usuários, clicaria nesse link e ele iria para a tela de detalhe aqui, né? A tela de edição, para que a gente conseguisse fazer as alterações aqui e salvar o registro, né? Então essas são as duas formas que a gente tem de criar telas no OutSystem, né? Então tanto da forma manual ali, né? Clicando, adicionando uma nova tela, ou a partir do Flow ali, arrastando as nossas tabelas de banco de dados aqui e automaticamente ele criando as nossas telas aqui de listagem e de edição. Então é uma facilidade que a gente tem aqui dentro do OutSystem que acelera bastante o desenvolvimento e que torna bem mais fácil, né, a vida aí do desenvolvedor. Então na sequência a gente vai começar a criar as nossas telas aqui de cadastro lá do nosso projeto do Airbnb. E aqui foi uma breve explicação aqui de como é feita a criação de telas dentro do OutSystem.